não sabe dos bastidores. O Thiago trouxe uma informação agora há pouco falando... Eu escutei inclusive o Chico Maia falando no programa com a Sinine e o Murilo, tá? Foi ele quem trouxe a informação. Passa a informação, Ti. De que o Leão teria se desculpado nos bastidores durante o Depois da intervalo. merda feita não adianta. Então, mas eu acho que isso tinha que ser exposto. Da mesma forma que tudo foi exposto. Tudo foi colocado. Cara, o vídeo, eu tava conversando com o Valor antes da gente entrar, eu falei assim, ele é um misto de vergonha e nojo. É um misto de vergonha e nojo. Eu fiquei envergonhado de ver no primeiro momento, tanto é que eu mando pra vocês e falo assim, eu só li a aspas e não tive coragem de ver. De tamanha vergonha que eu tava sentindo. Depois, quando a gente vê, a gente fica com vergonha e com nojo. E eu vejo muito que as pessoas perderam a noção do que pode pensar e do que pode falar. Do que é ética, do que é respeito, do que é empatia. Eu acho que as pessoas foram muito perdendo isso. E direcionando direto para os treinadores, eles são incomodados porque eles estão vendo na cara deles, sendo esfregado na cara deles, que técnicos estrangeiros hoje se preparam melhor, estudam mais, são melhores preparados do que tudo que eles pensam sobre futebol. Então é uma inveja que às vezes a gente pensa que é velada, mas a do Leão foi explícita ontem, não foi velada, e a do senhor Oswaldo também foi explícita. Uma inveja explícita. E o Léo Gomide tinha razão. O Léo Gomide tinha muita razão. Só uma coisa, eu fiquei bem assustado quando eu assisti aos vídeos ontem. Cara, pela falta de noção, né, sabe? É uma falta de noção completa. A minha saudosa vovó Loriana, ela mais velha, ela perdeu um pouquinho o filtro na hora de falar com a gente. A minha avó era ótima, mas ela perdeu um pouquinho o filtro de falar, sabe? E assim, até ela que tinha perdido o filtro e tava com os seus 95 anos, ela tinha um mínimo de noção. E cara, ontem perderam completamente a noção, tanto o Oswaldo quanto o Leão. Cara, de uma deselegância, de uma falta de tato pra falar da situação. Eu acho o do Leão muito ruim, mas o do Leão é o que a gente espera de fato, né? O Leão é esse cara mal educado, o Leão é esse cara sem noção, recalcado, invejoso. Esse é o Emerson Leão. O Leão é esse cara desde que eu me entendo por gente. Eu me lembro do Leão trabalhando em clubes de futebol desde 96 no Atlético. 97 no Atlético, depois 2002 no Santos, depois ele volta ao Atlético, teve a passagem pelo Cruzeiro. Eu lembro do Leão nesse período todo. Sim. Então, eu sei que o Leão é um cara absolutamente mal educado, sem noção, invejoso. A gente sabe o que é o Emerson Leão. E assim, é o que a gente se espera. Do Oswaldo, a gente esperava um pouquinho mais de classe pelo passado. Mas depois do que aconteceu com o Léo Gomide, eu já não espero mais nada do Oswaldo. Exato. E assim, o Oswaldo de Oliveira foi, pra mim, na explanação dele, ainda pior que o Leão. Eu acho, ele fala no nome do Ancelotti. Porque quando o Leão fala, ele fala, não gosto de treinadores estrangeiros, cara, essa blá, frase, blá, 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 blá. Aliás, blá, é muito blá. pesada. A do Leão, não, eu também acho pesado. Põe o Leão aí, só pra inclusive, servir de subsídio aqui pro Thiago, pra ele lembrar de todos os detalhes, mas também pra quem não ouviu ou não assistiu esse absurdo, tá na íntegra aí, né? Ai, que beleza, porque é bom ouvir merdas na íntegra, veja aí. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Aqui não é o dono o presidente. Aqui são os atletas presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presente aqui. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, para a minha palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportava e não suportaria treinadores, e você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto, não mudo a minha opinião, mas tenho que ser inteligentemente o suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado. Nós. Nós, treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Estamos falando de erro nosso. Eu já parei. Eu não sou mais treinador, não sou mais atleta, mas continuo dando a minha colaboração quando solicitado. Só para concluir, HG, essa declaração do Leão é um... Como é que eu vou dizer? Mas é pura xenofobia.
né? Que inclusive é crime, tá? Não sei se o Leão tá sabendo, mas inclusive é crime. É pura xenofobia. É só abrindo aspas pra ele, né? Ele fala, não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Tô falando aqui na nossa casa. Então. Caramba! É pura xenofobia. É pura xenofobia. Mas a do Oswaldo me incomoda ainda mais, porque ele cita assim, Ancelotti, então você ganha a Copa ano que vem e depois, ó, tchau. Velho, isso é uma falta de noção, de educação. O Oswaldo, velho, tipo assim, ganhou um título lá por causa de um resquício do trabalho do Vanderlei Luxemburgo. Porque se dependesse disso, o Oswaldo ganharia porcaria nenhuma na vida dele. O Oswaldo é horroroso, gente. O Oswaldo foi péssimo treinador, fraco, ruim, e ainda já mostra que tem um caráter pra lá de duvidoso. Quando o cara fala uma coisa dessa na frente de uma pessoa de uma forma absolutamente mal educada. Oswaldo, sinceramente, desculpa, engasguei. Oswaldo, sinceramente, cara, vergonhoso mais uma vez o que você fez. Olha aqui, ó, só pra Valu, eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Ô, Leão, você trabalhou no Oriente Médio, você trabalhou no Japão, você ganhou muito dinheiro a ponto de ficar rico, trabalhando no Oriente Médio, trabalhando no Japão. Engraçado que quando você foi pra lá, Emerson Leão, aliás, você e o próprio Oswaldo, que também trabalhou em países, em vários países, em várias ligas e ganhou muito dinheiro Catar por isso. Japão. Catar, Japão. Então, vocês trabalharam lá. Vocês defendiam isso quando vocês foram trabalhar fora? Vocês defendiam isso? Isso vale também para jogadores ou só para treinador? Porque aí, se você se incomoda com... Porque aqui você fala de treinadores estrangeiros do meu país. Você quer fazer reserva de mercado, cara. Vocês querem fazer reserva de mercado. E quem aplaudiu vocês, como Wagner Mancini, é tão escroto quanto. É tão escroto quanto. Todo mundo que aplaudiu o que vocês disseram lá são coniventes com esse posicionamento preconceituoso, antiético e um posicionamento que escancara o recalque de vocês. Xenofóbico. Você também. Eu vi gente dizendo que não teve isso não, porque a palavrinha da moda e tal, teve sim. A frase dele escancara isso aí que você está dizendo. Então é o seguinte, vocês não representam o futebol brasileiro. Vocês não representam o Rogério Ceni, vocês não representam o Felipe Luiz, estou falando da nova geração. Sim. Vocês não representam Seabra, vocês não representam Léo Jardim, vocês não representam Sampaoli, vocês não representam Milito. Estou dizendo treinadores que estiveram e que foram embora. Sim. Abel Ferreira, Rafael Guanais, o próprio Crespo que está lá no São Paulo. Eu fico imaginando o Crespo, o Abel, o Sampaoli, o Léo Jardim assistindo isso aí. Isso, cara. O que esses caras vão... De repente os caras até gostavam dessas figuras. Eu acho pouco provável, tá? Mas olha, um negócio vergonhoso e lamentável. Valu, desculpa, mas sabe quem deu a primeira oportunidade pro Leão quando ele tinha 19 anos? Vocês sabem disso? Filpo Nunes. Filpo Nunes, argentino, foi o que deu a primeira oportunidade ao Leão quando ele tinha 19 anos defendendo o Palmeiras. Então, cara, você tem que entender muito. E outra coisa, ter muito cuidado com o que você fala. Muito cuidado, principalmente quando você tem a história que você tem. O Leão tem histórico de não gostar, quando ele era técnico, de jogadores estrangeiros também. Inclusive teve muito problema com o Maldonado quando treinou o Cruzeiro em 2005, pelo simples fato de ser estrangeiro. Ontem parecia um episódio da novela Renascer, com José Inocêncio de um lado e com o padre Belarmino do outro, né? Porque o comportamento desses dois caras é exatamente o comportamento daqueles coronéis do Cacau, aqueles caras que estão de uma forma tão grande atrelados ao poder, e que a única forma, eles estão fora de circulação, né? Hoje em dia nenhum clube de futebol pensa em nomes como Oswaldo Oliveira e Emerson Leão. O que sobrou para eles foi fazer exatamente aquele papelão que fizeram ontem. Claro, eles são os responsáveis pelo que disseram, mas eu espero que daqui por diante, quando a CBF for fazer um novo evento, essas pessoas, se estiverem presentes, por uma questão de alguma boa relação, porque eu não vejo nenhum tipo de benefício que Emerson Leão e Oswaldo Oliveira possam trazer ao futebol brasileiro. Aliás, como citou o Thiago, o Oswaldo Oliveira deveria acender uma vela todos os dias para o Vanderlei Luxemburgo,
porque ele pegou um Corinthians pronto, montado, foi bicampeão brasileiro e depois foi campeão do mundo e depois, como diz o meme, né? Nada é o que ficou da carreira do Oswaldo. E o Emerson Leão, o grande trabalho da vida dele, ele não queria aceitar. Porque o presidente do Santos, à época, o Marcelo Teixeira, não tinha dinheiro em 2002, falou, Leão, o time é esse. Isso foi o próprio Marcelo Teixeira que já confessou em algumas vezes. Então, ele acabou aceitando e foi o trabalho que o projetou, né, no futebol brasileiro. Cara, é preciso, e vou falar mais, tem alguns nomes que não estiveram lá, mas existe uma patota, o Vanderlei Luxemburgo tá nessa hoje em dia. Está, Thiago, é só acompanhar o que o Vanderlei Luxemburgo... Eu também sou, Thiago. É com pesar que eu falo o que eu estou dizendo. Mas o Vanderlei se tornou essa figura, vez ou outra, tá um pouco mais sumido, o Abel Braga. Existe uma espécie de confraria, é a sociedade dos poetas mortos, sabe? Do futebol brasileiro. Esses caras que já tiveram um papel relevante. O Emerson Leão, quando foi técnico da seleção brasileira, a primeira entrevista coletiva dele, ele falou que iria proporcionar um futebol bailarino. Ah, vá pro inferno, né? E esses caras estão até hoje na Confederação Brasileira de Futebol. Então, assim, tem muita responsabilidade das pessoas também. Elas não são responsáveis, repito, pelo que disseram Emerson Leão e Ancelotti, mas essas figuras terem o poder, baseado em quê? Baseado em quê que essas figuras têm que ser ouvidas? Não tem que ser ouvidas, cara. Não tem que ser ouvidas. Cara, é de ficar indignado. Eu tô vendo muita gente no chat aqui, batendo papo com a gente, né? Mandando mensagens. E continue mesmo, e dá uma curtida lá também, manda superchat. Vamos conversar sobre isso. Tem um botão do hypar e tem o like. Vamos movimentar isso aí. Mas tem muita gente falando, né? Justamente a respeito de um tema. Vou pegar aqui, ó, a Patrícia. É Patrícia mesmo. Patrícia Cláudia. Será que Oswaldo e Leão foram desrespeitados quando foram estrangeiros no Japão, no Catar, no Emirados Árabes? Pois é, foram muito bem tratados lá, né? Aqui, ó, o Abraão Alves. Oswaldo Oliveira, além de ser sem educação, ainda está parecendo o boneco do posto Ipiranga. O pessoal também está falando da demonização facial que ele teve. Aí eu já não entendo, é coisa de estética, né? Deve ser a demonização facial. Mas uma coisa absurda. Continue mandando mensagens aí pra gente aí, gente. A gente vai lendo aqui com a medida. Mas é que eu espero que o Ancelotti não tenha sentido o que esses babacas pensam. Eles não nos representam. O filho sentiu. O filho saiu do evento. Foi bom você ter falado nisso. Não. O filho saiu do evento. Ontem conversei com uma pessoa que estava lá no evento. Gente, é verdade. Você fala que conversou com uma pessoa. Conversa com pessoas, né? Você quer saber. Então, nesse meio aí, nesse tempo que a gente tá na janela... Tem ótima relação com o cara que estava organizando o evento, que é o Alfredo Sampaio. Ótima relação. Pois é. A gente troca ideia. Depois você lembra ele de dar uma notinha do Leão? Não pode esquecer do Leão, não. Pede pra ele, dá um toque nele. O Leão foi um escroto, rude. Agora... O Leão foi xenofóbico, gente. Mas assim, então é crime. Eu falei isso aqui no meu discurso. Deixa eu só dar um recado aqui da Mapa do Carro. Quero ouvir o Oswaldo Oliveira, porque essas coisas a gente precisa propagar. As pessoas precisam ouvir 1, 2, 10, 300 vezes, porque o absurdo precisa ficar registrado eternamente. Ontem, assim que eles falaram, e que alguns idiotas que estavam lá aplaudiram, o que aconteceu? Automaticamente a assessoria de comunicação da CBF convidou para sair do evento. E eu perguntei para uma pessoa, que vocês sabem muito bem de quem eu tô falando, eu perguntei para essa pessoa assim, é o Cássio Arregui. Eu perguntei, Cássio, o que o Ancelotti disse? E aí o Cássio me disse o seguinte, ele entendeu tudo e ficou em silêncio. Então o silêncio dele foi a melhor resposta, cara. Que é o desprezo a essas figuras. Mas deixa eu falar da Mapa do Carro daqui a pouco. Vamos ouvir o rapaz aí, o tal do Oswaldo Oliveira. Mas preciso falar de Mapa do Carro. Você que está aí vendendo seu carro, nacional importado, de qualquer marca ou modelo, financiado ou com débito, você vai receber a melhor oferta. O pagamento é feito à vista, comodidade, segurança e a parte burocrática é toda por conta de mapadocarro.com. Mapadocarro.com é o site, ou pelo WhatsApp 991798000. 991798000. Quer ir até a nossa sede? Mário Werneck, entradinha ali do Buritis,
5 andares, mais de 100 funcionários para te receber lá e fazer um grande negócio. Mapadocarro.com ou 99179. Essa eu tenho que ler. Sabe quem apareceu aqui? Léo Gomide. Léo Gomide 666. Disseram que eu era babaca. Léo Gomide, você sempre teve razão, meu querido. Sempre teve razão. Estamos com você. Até no seu... Eu não acredito que seja ele, não. É lógico, claro gente. Lógico. Mas eu vou falar diretamente pro Léo Gomide e para esse aqui que tá usando o nome do Léo Gomide, porque o Léo Gomide sempre tá presente com a gente. Beijo, Léo Gomide, e nesse Léo Gomide 666 também. Adorei. Porque, para quem não se lembra, né, o Léo Gomide foi... O Léo Gomide, faz tempo que eu não falo, e eu até lamento, porque é uma figura que eu gosto e respeito muito. Em 2018, o Léo Gomide, que era um exímio repórter. Nossa. Exímio. O melhor setorista do Atlético. Só que hoje ele não atua mais, mas continua sendo. Melhor setorista do Atlético. Não, um negócio assim, impressionante o trabalho que ele fazia. Uma referência o que acontece hoje com o Samuel Venâncio, acontecia com o Léo Gomide, né? Você trazia uma informação, gente, o Atlético acabou de contratar o Sampaoli como treinador. Aí os caras metiam assim, só acredito depois que o Léo Gomide tuitar. Era isso. É o que acontece hoje, o Cruzeiro contratou o Léo Jardim, só acredito depois que o Samuel Venâncio. E só os caras conquistam, gente. Sabe esse prestígio que o Carlo Ancelotti tem? Isso foi com base em muito trabalho, né? Conhecimento, trabalho, o cara buscou, etc. Então, pois as figuras que chegam nesse ponto, virarem referência no que fazem, né? Referências no que fazem, são pessoas que buscaram isso à base de muito trabalho, né? E que nunca tentaram sequestrar o espaço de ninguém. Então, o Léo Gomide foi apertar o Oswaldo de Oliveira depois de uma derrota do Atlético, né? Foi empate. Empate com o Atlético Acreano. Grande Copa Atlético do Brasil. Acreano. Aí, quase foi eliminado, exatamente. Aí o Léo Gomide foi apertar. Treinador não fica confortável com perguntas boas. É aquela velha história. O cara diz que sua pergunta é ótima porque ele tá... Na verdade, foi uma merda a sua pergunta. Se o cara disser ótima pergunta, você fazer uma pergunta, ótima pergunta, porque o cara tá à vontade para responder. E aí ele ficou incomodado com a pergunta e aí começou a querer agredir. Ele partiu para cima de um repórter, porque o repórter apertou ele. Ele tentou chutar, aliás, conseguiu. Ele chutou o Léo Gomide. E depois, o resto da história, né, aí juntou a assessoria de comunicação, o presidente da época e tal. Depois o Sérgio Sete Câmara pediu desculpa ao Léo Gomide, formalmente e tal. O que não diminui o tamanho do problema, né? Na época, a assessoria lá, eu lembro que o Domênico que falou, esse cara é um babaca, entrou na vibe do Oswaldo de Oliveira ali e simplesmente levaram o Léo Gomide a uma depressão profunda, a abandonar a carreira. Desculpa falar disso aqui, tá, Léo Gomide? Mas eu preciso falar. Abandonar a carreira de profissional de microfone e seguir por outro caminho, que ele tá feliz hoje, que bom. Mas o Léo Gomide tinha razão. Me dá aí o rapaz falando aí, esse escroto aí. Tomara, inshallah, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando é claro, o Ancelotti foi embora depois de ser campeão ano que vem e volte o brasileiro. Que coisa medonha, né, senhor? Primeiro já me incomodou esse Inshallah aí que ele meteu aí. Na verdade é Inshallah, né? Eu nem entendo isso não. Na verdade é Inshallah. Não, Vocês nunca viram a novela O Clone? Ele tá no lugar errado, Você que é tá no lugar noveleiro, errado, tá no lugar errado. Tá no lugar Não, errado. não tô defendendo ele Ele tá no não, lugar só tô errado. dizendo qual que é a Sim, palavra. Mas tá no lugar errado. eu acho que muita gente ali também não pegou essa parada não, porque eu de verdade, olha que eu vejo muita coisa. Inshallah no meio de uma palavra, tá falando em português, mete um Inshallah. É um escroto danado, né? É um grande M danado. Que vergonha, senhor Oswaldo. Que vergonha. Que papelão, que coisa ridícula. De novo, Léo Gomide, você tinha razão. Você tinha razão. Pô, dependendo do que tivesse acontecido, uma espécie dessa já tava nem chamada para um evento desse. Só lembrando, o evento foi na sede da CBF, mas é da Associação, né, de Treinadores Brasileiros. Federação de Treinadores Brasileiros, alguma coisa assim. Treinadores Brasileiros. Ô, Federação, como que chama o nosso querido, Thiago? Alfredo Sampaio. Seu primo? Alfredo Sampaio. Ô, Alfredo Sampaio. Vamos pensar melhor. E de verdade, eu acho que você deveria ir a público e falar dos dois personagens. Tanto o senhor Oswaldo quanto o senhor Emerson Leão. Aí, ó. Ridículo. Depois de tudo isso, eles emitiram uma nota que eu vou ler daqui a pouco, antes só falando aqui de argamassa do... Aliás, falando em argamassa do urso, argamassa do urso, é o super cimentinho. Gente, quando você vai fazer pequenas reformas aí na sua casa ou no trabalho, você não precisa comprar
Um saco de cimento enorme, difícil de carregar, né? Tem gente que é tão chata e tão difícil de carregar quanto um saco de cimento. Agora, a argamassa do Urso, a marca Urso Polar, lançou o super cimentinho num pacote menor, para pequenas reformas e tal. Se você não tem no seu depósito de material de construção, eu só lamento. Né? Então o problema está no seu depósito. Agora você que é arquiteto, você que é pedreiro, você que é engenheiro, tem que ter os produtos Urso Polar aí na obra. Então é o seguinte, agora nós temos o super cimentinho, o rejunte, são 14 cores, só que se você precisa de uma cor específica, para de repente assentar um porcelanato aí, nós fazemos sob, perdão gente, por favor, quase que escapuliu, sob medida. Você escolhe a cor, dependendo da quantidade, a gente faz na cor que você precisar. Isso é a argamassa do Urso. Chama o Urso que o Urso vem. Quer falar direto com a nossa equipe de vendas? 99-505-7532. 99-505-7532. Urso Polar, soluções fortes para sua obra. HG, só passar no chat aqui, porque hoje eu acho que aconteceu uma coisa assim, rara de acontecer. Unanimidade. O debate no chat tá legal de ver. As mensagens estão bem bacanas. Aqui não tem debate no chat, tá todo mundo concordando. Pois tá todo mundo concordando e tá todo mundo colocando sua visão. Henrique Santos, boa tarde, senhores. Essa fala do Leão e do Oswaldo de Oliveira refletem a mediocridade da instituição que comanda o futebol. Isso aí. Ancelotti, pelo currículo que tem, ele é que deveria falar. Eu concordo também. Tô aqui te aplaudindo, viu, Henrique? Mas nós estamos falando de qual instituição? A CBF ou a Federação Brasileira de Técnicos? As duas, enfim. A Laisla, acho que é Laisla mesmo, Laisla TI. Credo, dá até nojo de ouvir esses técnicos defasados, que têm inveja do currículo dos técnicos estrangeiros que estão no Brasil. Tá aí, eu acho que assim, várias pessoas mandando mensagem. Aqui, ó, do Ronilson. Eu, como brasileiro, não patriotário, também gostaria que o treinador da seleção fosse brasileiro, porém falta competência. Ficaram estagnados com a evidência dos estrangeiros. Os ventos mudaram, sim, os ventos mudaram. O futebol mudou muito. A forma de comunicar mudou muito. E tem estrangeiro ruim que já passou por aqui também. Quantos estrangeiros ruins que passaram aqui, gente? Acho que esse jeito que eles colocam parece que vem de fora pressa. Não é isso, não. Já passaram técnicos estrangeiros. Gesualdo. Não, teve um do Vasco, o Pinto, que ficou no Vasco, ele ficou 4 jogos, 5 jogos. O Pinto não passou bem por lá. Não passou bem por lá. Incomoda, gente. Ricardo Sapinto. Incomoda. Porque o trabalho deles é muito além da distância que o brasileiro tá. Eu tô vendo uma boquinha mexendo ali do outro lado. Eu tô vendo uma boquinha mexendo. Porque eu achei que você estava falando do Pinto, que tá no Cruzeiro hoje. Que também não sei se você sabe, também é gringo, né? Português. Sim. Aí daqui a pouco vai aparecer alguém dizendo que não, porque pensando bem, diretores também. Porque, o cara quer fazer reserva de mercado para treinadores. Mas só aplica só, repito, Leão, isso se aplica só à sua área? Ou te incomoda também o número de jogadores? Porque vocês aplaudem, você não deve nem saber que existe a Premier League, né? Então eu vejo colegas meus da comunicação que às vezes falam, essa invasão de jogadores estrangeiros por aqui, mas quando você assiste a Liga dos Campeões, quando você assiste a Premier League, quando você vê o campeonato espanhol, italiano, você acha do cacete, né? Ter jogador do mundo inteiro. Agora, quando vem pro Brasil, te incomoda, né? Não vá a merda. Eu lamento que 2 figuras como essas estiveram por lá, mas faz parte também de um certo clube dos queridos, né? Que existe no futebol brasileiro. Eu acho que Andrade e Marcelo de Oliveira teriam contribuído muito mais, e acho que eles, inclusive, contribuíram mais com o futebol bem jogado no nosso futebol brasileiro e foram campeões brasileiros com trabalhos legitimados por eles. Só que essas figuras, né, não são midiáticas, né? Você não vê o Andrade falando, o cara que caiu no esquecimento. Mas eu acho bonito desses dois. Eu peguei esses dois aqui porque eu nunca vi seivas de rancor escorrendo da boca desses caras a respeito do fato de não terem tido mais oportunidades no futebol brasileiro. Diferente. Marcelo Oliveira faz tempo que não treina. Diferente dos senhores Emerson Leão, que hoje está ele foi aposentado a fórceps, porque o futebol parou de olhar para ele. E o Oswaldo Oliveira, mesma coisa. Tanto que o Oswaldo Oliveira, ele não se considera aposentado. Recentemente ele falou, tô aí esperando convites. Vai morrer sentado esperando o convite para treinar.
Ó, Cara, treinadores como Oswaldo de Oliveira, Emerson Leão, René Simões, Ricardo Drubsky, vários outros, eu não tô botando na mesma, tô falando só de treinadores que trabalharam fora. O Drubsky trabalhou em qual país? Não me lembro. Saudita. Eu não me lembro, mas o René Simões. Esses treinadores, gente, eles trabalharam, eles fizeram parte de grupos de treinadores, vários outros. Péricles Chamusca ainda tá no exterior, não tá, Guilherme? O Péricles Chamusca, eu acho que ainda tá. Se não é ele, é o irmão dele. Quem mais? O próprio Zico. Micali trabalhou. O Rogério Micali trabalhou. Nossa, cara, vários, uma infinidade de treinadores que trabalharam fora. E eu não me lembro de nenhuma declaração deles dizendo que eles sofreram esse tipo de posso chamar de preconceito, esse tipo de recalque, esse tipo de manifestação, como o Ancelotti viveu, estando ao lado, com a mão no bolso, prestando muita atenção e ficando em silêncio. Cara, assim, não é sobre nacionalidade, né? É sempre sobre qualidade do trabalho, independentemente do que o cara for. Eu tive a curiosidade aqui de olhar a escalação do Real Madrid no jogo de ontem contra o Liverpool. O Real Madrid até perdeu, mas vamos falar do Real Madrid, porque o Real Madrid é o maior clube do mundo. Quantos espanhóis tinha na escalação inicial do Real Madrid, sabe? 2. O lateral esquerdo e o zagueiro pela esquerda. O resto tinha belga, tinha uruguaio, brasileiro aos montes, né? Tem inglês, o Güler é turco? Arda Güler. Arda Güler é turco, o Camavinga que é francês, o Tchouaméni que é francês, o Mbappé que é francês. Então assim, cara, dane-se a nacionalidade. Não precisa ter só espanhóis jogando no Real Madrid, não precisa ter só brasileiros jogando no Cruzeiro, jogando no Atlético, jogando no São Paulo, ou treinando os clubes daqui, ou a seleção nossa. Sinceramente, que povinho chato do cacete. Ô Tchê. E nem mereciam esse tempo todo de programa, esses canalhas. Ontem o Twitter, né? O X da J-League Insider, que é de brasileiros, só acompanhando o futebol japonês, lembrou de uma coisa importante aqui. O Oswaldo Oliveira é o único treinador a ser tricampeão seguido da J-League. Foi campeão 2007, 2008 e 2009. E nesse período, nada mais, nada menos que Rui Ramos, brasileiro que se naturalizou japonês, ídolo eterno do futebol japonês, defendia, trabalhando em emissoras de TV lá no Japão, que o Oswaldo de Oliveira fosse o novo treinador da seleção japonesa. Cara, então olha o que é isso. Só pegar o Filipão com Portugal também, né? O Filipão marcou uma geração. Não, mas eu estou falando de um cara que ontem fez esse escracho. O cara fez esse escracho com um treinador estrangeiro. E ele foi exaltado no Japão para ser o comandante da seleção japonesa. É a incoerência da incoerência. Pô, um lixo Ontem, isso. Depois de tudo isso, a Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, dos treinadores de futebol, divulgou uma nota de desagravo. A Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, entidade representativa dos profissionais que dignificam e constroem diariamente a história do futebol brasileiro, vem a público manifestar seu mais veemente repúdio às declarações e à postura inaceitável do ex-treinador Oswaldo de Oliveira. Faltou colocar o Leão aqui, hein? A nota está errada. Faltou colocar o Leão aqui, hein? A nota está Eu vou errada. acrescentar por minha conta. E também ao senhor Emerson Leão, que vocês esqueceram, que durante a realização do segundo Fórum de Treinadores de Futebol, de forma desrespeitosa e desnecessária, proferiu palavras que atingiram a Confederação Brasileira de Futebol, instituição que, com respeito e espírito de colaboração, abriu as portas da sua sede para receber o evento e acolher os treinadores. Detalhe que o evento foi na sede da CBF. Nós, treinadores de futebol, sabemos que o futebol não tem fronteiras. O técnico Carlo Ancelotti é um profissional extremamente competente, com enormes conquistas e que merece todo o respeito da categoria de treinadores. A federação considera inadmissível que um profissional que ao longo de sua carreira ocupou espaços relevantes do cenário nacional e internacional utilize sua fala de maneira desequilibrada e ofensiva para desqualificar colegas de profissão e propagar discursos que desrespeitam o esforço coletivo de uma categoria que, com tanto empenho, busca reconhecimento e valorização em meio a inúmeros desafios estruturais e institucionais. A nota faltou aqui o Emerson Leão. Vocês têm a chance de fazer outra e divulgar. Aí você solta uma nota de desagravo, errata, e taca-lhe pau aí
no senhor Emerson Leão. Vamos falar, dar uma passada aqui. Vamos falar de dois times que tem 2 treinadores estrangeiros e que a gente gosta e respeita bastante. Exatamente. E tem desenvolvido muito o futebol. Vem pra trabalhar a respeito de dentro do campo, porque pra trazer coisa pra dentro do campo, tem que saber. Não é só distribuir colete, não. E aqui é importante a gente dizer que o técnico estrangeiro que está hoje no Atlético tem apresentado uma grande melhora. Parabéns, o Jorge Sampaoli, argentino. Em termos de educação mesmo. E também, né? Evoluiu também, né, Thiago? E o Leonardo Jardim, português. Evoluiu! Valeu! Ó, tá brilhando com o Cruzeiro. Aqui a gente gosta, viu? A gente gosta de bom trabalho, de capacidade, de entendimento, de estudo. É disso que a gente gosta. Agora, ó, falazinha mole, a gente não gosta não. Vamos falar de Cruzeiro e Grêmio, Atlético Atlético e Bahia. Atlético e Bahia. Preciso só dar uma faturada aqui, porque eu quero dar camisa pro povo. Você que tá ligado no YouTube, uma dedadinha aí no like e tem um botão agora de hypar. Normalmente, dá uma dedada lá também. O hypar fica depois que a live acaba. A live acabou, você joga pro ladinho e hypa. É isso. Bom saber. Ele não fica durante a live, não. Botão do hypar. Você vai lá e plim, mete o dedo lá que a gente gosta, no like, obviamente. Eu preciso agora dar camisa pro povo, é a camisa do Atlético, é a camisa do Cruzeiro. Muita atenção aqui pro meu recado. Desconto na conta da CEMIG. Outras também dão, uma camisa oficial chegando na sua casa, só a Nuve dá. E a Nuve vai te dar a camisa oficial do Atlético ou do Cruzeiro. Vai chegar na sua casa a camisa. Para isso, a primeira coisa, você paga de R$200 para cima na sua conta da CEMIG, se paga, então você está apto a baixar o Nuve App e fazer um cadastro em nome do titular da conta da CEMIG. Pessoa física, pessoa jurídica, empresa, em nome de quem assina pela empresa. Faz o cadastro, vai te pedir um cupom. Quer ganhar a camisa do Cruzeiro? Vai digitar Cruzeiro Nuve, tudo junto com letras maiúsculas. Quer a camisa do Atlético? Vai digitar Galo Nuve, tudo junto com letras maiúsculas. Digitou o cupom. Aí você vai terminar o cadastro, assinar com a Nuve, depois vai chegar um e-mail tratando do tamanho da camisa, na sequência um voucher, vai receber a camisa em casa. Além da camisa, desconto na conta da CEMIG todos os meses entre 15% e 25%. Convenhamos, é um baita de um desconto, mas a camisa é um presente da Nuve para você. Tem um detalhe aí que é importante a gente destacar, não tem obra, não tem que instalar placa, não tem taxa de adesão, não tem mensalidade, não tem plano de fidelidade. Recebeu a camisa, o desconto na conta, mas não quer continuar na Nuve, é só sair, porque com a Nuve você só ganha. Baixe o aplicativo, faça o cadastro, se tiver alguma dificuldade, pede alguém para te ajudar, mas não perca a oportunidade de ser Nuve, porque com a Nuve você só ganha. Olha aqui, vamos separar